Momento especial com Senhora Santana. Apresentação: Padre Júlio Santa Bárbara. Bom dia, feira. Bom dia, amigos e amigas deste programa. Bom dia, Fernando Moreira, Ana Paula. E hoje aqui na nossa edição do Celebrando o Jubileu, Fernando insiste em esperando, mas é bacana esperar também. Eu fico olhando para Ana Paula, ela fala, ela sopra lá, celebrando. Eu só quero falar esperando, mas não deixa de ser, né? Quando é uma espera mais ativa, é disso mesmo, celebrando também. E hoje, como o Fernando já nos falou, temos como convidado nosso querido arcebispo emérito, Dom Itamar. Bom dia, Dom Itamar. Bom dia, Padre Júlio César. Quero saudar ao âncora deste programa que não está presente hoje aqui, Dilson Barbosa, Ana Paula, minha grande amiga, emérita já da Rádio Princesa, a você, Fernando Moreira, Miro Nascimento, a Bárbara, que é realmente Bárbara na comunicação, viu? Quero saudar também o nosso arcebispo metropolitano, Dom Zanoni, que com certeza está acompanhando este programa. Quero parabenizar a você, Padre Júlio César, como presidente da comissão do Jubileu, pelo trabalho que está realizando e que realmente a Arquidiocese possa, no dia 26, coroar todos esses trabalhos realizados durante 2 anos. Muito bem, tivemos aí a saudação do nosso arcebispo e nós estamos falando: salve Santana de Tosa, salve a Igreja de Feira, salve Feira de Santana. Então, desde o ano passado, dia 21 de julho, nós começamos este ano jubilar, foi quando começamos esse ano jubilar. Nós estamos com o tema Igreja de Feira de Santana, tua vida é missão. E como iluminação bíblica, aquela expressão tão cara que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Semana passada a gente trouxe um pouco da nossa história e a gente quer continuar um pouco mais falando da nossa história de feira, da história da Arquidiocese, da Diocese de Feira de Santana. Tendo aqui como fonte de pesquisa o trabalho do padre Paulo Tasso, que pesquisa sobre a criação da Diocese de Feira de Santana. Na semana passada já falamos que a história da cidade coincide com a história da devoção a Santana, a partir da qual muitos acontecimentos cívicos foram realizados, tais como a instalação do município em 1833 e a eleição dos primeiros vereadores, realizada no interior da capela de Santana dos Olhos d'Água da Feira. Então, um dado interessante para a nossa história aqui da Princesa do Sertão, para a nossa história de feira. A Vila da Feira tornou-se cada vez mais expressiva, proporcionando, em 1846, a transferência da sede da freguesia de São José das Itapororocas para a capela de Santana dos Olhos d'Água da Feira. Momento em que deram início os primeiros melhoramentos na velha edificação, testemunhados em 1859 pelo imperador Dom Pedro II, quando da sua visita, por ocasião da sua visita à Feira de Santana. Durante décadas, Feira de Santana fazia parte da circunscrição eclesiástica da Arquidiocese Primaz do Brasil, São Salvador da Bahia. Porém, a cidade despontou como terra de prosperidade, alcançando posição de prestígio no cenário baiano, de modo que, depois de um tempo de preparação e estruturação, no dia 21 de julho de 1962, o Papa, hoje São João XXIII, criou através da bula Quando Quidem Nova Ecclesiae a Diocese de Feira de Santana, com território totalmente desmembrado da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E aqui, seguindo o nosso caminho, nós temos, no dia 24 de setembro de 1962, Dom Jacques Berengue Prado, em Roma, participando da primeira sessão do Concílio Vaticano II, foi nomeado como primeiro bispo de Feira de Santana. E em 26 de janeiro
de 1963, foi celebrada a instalação da diocese e a posse do seu primeiro bispo, Dom Jackson. No dia 24 de janeiro de 1973, foi nomeado como segundo bispo Dom Silvério Jarbas Paulo de Albuquerque, empossado em 20 de maio do mesmo ano. E aos 22 de fevereiro de 1995, foi nomeado Dom Itamar Vian como terceiro bispo, empossado no dia 28 de maio. Em 16 de janeiro de 2002, o Papa, hoje São João Paulo II, criou a província eclesiástica de Feira de Santana e Dom Itamar Vian foi nomeado primeiro arcebispo metropolitano. Em 18 de dezembro de 2015, Dom Zanoni Demetino Castro, até então arcebispo coadjuntor, foi confirmado como arcebispo, quarto bispo da Igreja Particular de Feira de Santana, empossado como arcebispo titular em 2 de dezembro de 2015. Muito bem, então aqui uma rápida, um breve resumo, na verdade, um breve relato aqui da nossa história, a partir dos nossos 4 bispos, nossos 2 últimos arcebispos. Dom Itamar, ouvindo essa história, que sentimento o senhor tem? O senhor como nosso segundo arcebispo, que assumiu então desde 95 até 2001 como bispo, e a partir daí, de 2002 até 2015, como nosso arcebispo, nosso primeiro arcebispo aqui da nossa Arquidiocese de Feira de Santana. Que sentimento lhe vem ao coração, ou que memória, que lembrança o senhor poderia já falar para todos nós? O grande sentimento, Padre Júlio César, e ouvinte deste programa, é perceber como a igreja sempre tem uma continuidade. Nesses dias estávamos celebrando o aniversário de nosso querido Papa Francisco, e um comentarista dizia que a Igreja Católica teve até hoje 267 papas. Nenhum foi igual ao outro, todos um diferente do outro. O Espírito Santo escolhe para cada época, para cada período da história, um papa diferente. Papa Francisco ou vai renunciar ou vai morrer. Quem viver, verá, mas com certeza o seu sucessor será bem diferente do Papa Francisco, como ele é diferente do Papa Bento XVI, que ainda vive como Papa Emérito. A mesma coisa acontece numa diocese ou numa arquidiocese. Cada período da história da Diocese de Feira de Santana teve realmente um bispo. Nós somos de personalidade diferente, regiões diferentes do país, mas assim mesmo cada um deu a sua contribuição específica, como agora o nosso arcebispo metropolitano, Dom Zanoni, está dando. É interessante observar quantas e quantas vezes já ouvi o nosso arcebispo Dom Zanoni dizer esta frase: eu estou continuando dando prosseguimento ao trabalho de meus antecessores. E é isso mesmo a igreja. Então, meu sentimento nesta hora, de já 6 anos que sou bispo e arcebispo emérito, é de ter esta alegria de poder ter dado continuidade ao trabalho de Dom Jackson e de Dom Silvério. Muito bem, é isso mesmo, a igreja segue, ela vai tendo os seus pastores, e com alegria nós já tivemos Dom Jackson, Dom Silvério, Dom Itamar e agora Dom Zanoni, e que são figuras que protagonizaram e protagonizam a nossa história de Feira de Santana, ao lado de tantos padres, religiosos, leigos, ao lado da sociedade, e é isso. Dom Itamar, olhando a nossa bula de criação, que a gente sempre diz
quando quide nova ecclesia, é uma expressão latina que já diz um pouco, o seu significado já está aqui nas primeiras palavras desse documento, quando diz a criação de uma nova igreja, nova ecclesia. A criação de uma nova igreja foi sempre fonte e origem de renovada esperança. Então, Dom Itamar, eu penso que as suas palavras, já nessa primeira pergunta, já nos trouxe um pouco isto, essa renovada esperança. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para a gente, diante dessa caminhada, o senhor que esteve à frente há tantos anos dessa igreja particular, foram feitas muitas coisas, a elevação da diocese, a arquidiocese, diversos projetos, instalação, inauguração da Fazenda da Esperança e outras coisas. Eu gostaria que o senhor destacasse para nós, e é importante trazer esse olhar histórico, destacar alguma dessas obras, essas iniciativas que marcaram e marcam hoje a nossa igreja particular de Feira de Santana. Realmente, aquilo que esta bula, essa carta do Papa coloca na primeira frase, nós constatamos, não somente em termos de dioceses, mas também de paróquias. Veja, ultimamente foram criadas aqui na Arquidiocese de Feira de Santana diversas paróquias. E cada paróquia que é criada tem essa dimensão nova e desperta na comunidade um sentimento de pertença. Como foi maravilhoso constatar a criação de tantas paróquias nesses últimos anos. Somente o nosso arcebispo Dom Zanoni criou muitas paróquias aqui na Arquidiocese e tive a graça de celebrar já em praticamente todas estas novas sedes paroquiais e percebo como esta criação de uma paróquia dá para a comunidade um senso de maior responsabilidade, alegria, esperança, é um novo nascimento, é um surgimento de uma nova igreja. Da mesma forma aconteceu com a criação da Diocese de Serrinha. Foram 10 anos de trabalho intenso. Quero recordar aqui, por exemplo, o trabalho dedicadíssimo do padre Nicásio, com quem conversei ontem. Eu sei que esse programa tem muita audiência na região de Serrinha, e o padre Nicásio foi o grande mentor, o grande promotor, o grande organizador de toda essa diocese, mas foi um trabalho intenso, cansativo, e hoje a diocese de Serrinha já nasceu grande, evidente, já nasceu com 525 mil habitantes, uma região enorme da Bahia. E assim acontece, portanto, com as dioceses e arquidioceses. Cada diocese que é criada e cada arquidiocese traz uma nova esperança, dinamismo, coragem e principalmente um senso de pertença das pessoas que residem naquela região. Dom Itamar, o senhor estava à frente da nossa igreja quando celebramos o jubileu, o seu jubileu áureo, então o jubileu de ouro, 50 anos, e revisitando os seus textos. O senhor tem um texto clássico com vários, vamos falar assim, vários queremos, e o senhor iniciava cada parágrafo trazendo isto: queremos ser uma igreja onde nossas paróquias sejam uma rede de comunidades, e aí vai. A mim me chamou muita atenção o seu queremos, quando diz: queremos ser uma igreja fermento na sociedade. Cabe à igreja iluminar de tal modo as realidades temporais, que as pessoas dela se sirvam no sentido exato do verdadeiro progresso, que não consiste em ter coisas, e sim em ser pessoas melhores pelo bom emprego dos bens temporais. Eu acho que vale a pena dizer de novo. Eu queria que o senhor desse um pouco mais uma palavra, ressoasse um pouco mais esse queremos, ou destacar um outro, porque acho tão importante esse papel. É sempre o papel da igreja ser fermento na sociedade. Nós estamos hoje sentindo os fortes apelos do Papa Francisco
de sairmos das sacristias, irmos ao encontro do povo, sentirmos o cheiro do povo, vivermos os problemas do povo. E esta dimensão que você focaliza tem realmente este grande aspecto da igreja viver os problemas da comunidade, e cada região do mundo tem seus desafios próprios. A Arquidiocese de Feira de Santana não se omitiu nunca nessas áreas. Por exemplo, Dom Jackson foi o grande incentivador, o grande formador de lideranças sociais em toda essa região da Bahia. Toda aquela área do Papagaio era uma fazenda onde aquelas casas que ainda hoje existem eram casas que acolhiam jovens, onde eram preparados para trabalharem em toda esta região da Bahia, promovendo a agricultura familiar, mas além da formação agrícola, eram estes jovens formados para a missão. A Arquidiocese continuou depois com Dom Silvério nesta área, seja religiosa, social, até mesmo política. Ultimamente, na área política, foram publicadas 6 cartilhas, uma tiragem assustadora. Por exemplo, eu recordo que uma cartilha chegou a 70 mil exemplares, outra cartilha quase 100 mil exemplares, onde a Arquidiocese deu essa grande contribuição na formação política. E na área de luta social, quem liderou, por exemplo, e impediu a privatização da Embasa aqui em Feira de Santana, não tem dúvida nenhuma, que foram as lideranças religiosas da Arquidiocese de Feira de Santana, mobilizações intensas, seja aqui na cidade, na Câmara de Vereadores, em Salvador, na Assembleia Legislativa, quando o Hospital Dom Pedro estava praticamente falido, numa crise enorme. Os operários daquele hospital eram mais de 250 operários. Foi a Arquidiocese que mobilizou toda esta região e, através de cestas básicas, conseguimos manter vivos aqueles funcionários na luta para que aquele hospital não entrasse na UTI e viesse a morrer. Então são todas, eu diria, verdadeiras batalhas humanas, cristãs, onde a Arquidiocese de Feira de Santana se envolveu, além de preocupar-se com o aspecto formativo, com a criação da Faculdade Católica de Feira de Santana e na formação sacerdotal com a criação do Seminário Santana Mestra. Muito bem, nós tivemos então a participação do nosso querido arcebispo emérito, Dom Itamar Vian, aqui no nosso quadro, celebrando o jubileu aqui nesse programa tão querido que é o Bom Dia Feira. Antes do Papa Francisco trazer seu documento Fratelli Tutti, somos todos irmãos, nós já contávamos com a fraternidade e a irmandade de Dom Itamar Vian, que traz como lema, somos todos irmãos. Não tenho dúvida, para a comunicação, para todos os outros aspectos, para a academia, ele que é membro da Academia Feirense de Letras, não tenho dúvida de que, de fato, Dom Itamar se tornou um grande irmão dessa cidade de Feira e da nossa região, da nossa diocese. Dom Itamar, muito obrigado por sua presença. Uma palavra final. Eu agradeço profundamente a Dilson Barbosa, a você, Fernando Moreira, Ana Paula, esse espaço precioso, preciosíssimo que vocês estão concedendo à Arquidiocese de Feira de Santana. Em nome, portanto, do nosso arcebispo metropolitano, muitíssimo obrigado por esse espaço que realmente não tem ouro que pague, porque nós precisamos conhecer sempre a nossa história, a história da Arquidiocese, a história da Feira de Santana, e quem conhece a história desta região vai procurar sempre dar a sua contribuição para que a princesa do sertão continue realmente viva, atuante, e é por isso que nós nos orgulhamos de pertencermos a esta cidade. E desculpem, vou dizer, eu amo Feira de Santana, gosto de Feira de Santana, e procuro dar a minha vida
para que Feira de Santana tenha sempre vida e vida em abundância. Muito obrigado. Querida gente do Bom Dia Feira, nosso agradecimento também. Reforço que Dom Itamar colocou. Um abraço muito especial a Dilson, a Fernando, a Ana, nossa querida Aninha, e a todos vocês. Essa foi mais uma edição do nosso Celebrando o Jubileu. Fiquem com Deus.